Muito bem-vindo, você está no canal Papo Humano. Eu sou a Alexandra Fogatti, estou com a parceira Cintia Almeida hoje, e nós estamos hoje com o nosso quadro do convidado especial do mês, que hoje é a Lucy Alves. Bem-vinda, Lucy. Obrigada, meninas. Bem-vinda, Estou muito Lucy. feliz. E hoje nós vamos bater um papo bem diferente aqui no nosso canal, um tema que a gente nunca abordou e que a Lucy aceitou falar, que a gente vai adorar compartilhar com todos vocês, que é sobre a história da Lucy de ser mulher trans, né? E nós vamos falar sobre esse universo hoje, trazer esse conteúdo para vocês. Então, se você, já aproveitando, se você não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve no canal, fica com a gente até o fim. Aciona o sininho para você poder receber os nossos conteúdos, tá? E, no fim, deixe o seu comentário, compartilhe com alguém que você acha que vai fazer sentido esse conteúdo, e bem-vindo. Então, vamos lá, Lucy, gostaria que você se apresentasse primeiro. Antes de mais nada, eu quero agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui, poder contar um pouquinho da minha história. E eu fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E eu sou Lucy Alves, humanoterapeuta, parceira, como as meninas, e psicanalista, espiritualista. E o foco do meu trabalho é principalmente dar voz, né, ao público LGBTQIA+. A sigla está cada vez maior, então nem lembro completamente o nome. Suas letras. Mas eu trabalho muito com pessoas, né, do meio LGBTQIA+. E sendo uma mulher transgênero, né, terapeuta, mulher transgênero, eu venho buscando desconstruir muitos rótulos, né, muitos padrões, né, o padrão do padrão. E é um pouquinho disso que eu queria dividir aqui com vocês hoje. Eu queria perguntar, em que momento você se percebeu assim, fora do padrão no sentido de não estava encaixada e quando você precisou se encaixar? Você lembra, assim, quando começou, para contar para a gente, para as pessoas também se identificarem e perceberem que todo mundo um dia, um momento se sente fora da casinha, né? A gente sempre tenta um encaixe, um pertencimento. Sim, assim, eu me lembro muito bem, e na verdade não foi só um momento, foram vários, né? Então, assim, foram vários momentos em que eu me senti fora da caixa, e o primeiro momento, assim, talvez principal, vamos se assim eu posso dizer, foi quando eu tinha 7 anos, né? E eu tinha 7 anos e já em uma idade precoce, assim, tão pequeno, né? E assim, para falar sobre a Lucy hoje, eu não posso deixar de falar sobre o Lucas, né? Que é quem eu fui Com lá atrás, certeza, é. sobre aquela criança. E o Lucas, né? Quando eu ainda, enquanto Lucas, porque na realidade os nomes são só rótulos, né? O próprio nome acaba sendo um rótulo, né? Uma identificação. Então, assim, eu nunca deixei de ser quem eu sempre fui, né? Eu só Sim, fui me aprimorando e crescendo, né? Me amadurecendo. Mudei de nome, mas não deixei de ser quem eu era, né? No sentido que, então, assim, ou ao menos de resgatar quem eu era. Eu acredito que a gente está muitas vezes aqui se resgatando, né? Resgatando a nossa própria essência. Então, a primeira vez que, de alguma forma, eu me vi fora da caixa foi enquanto Lucas, né, aos meus 7 anos de idade, e eu não sei por quê. Comigo mesma, eu comecei a viver uma certa disforia, né, um conflito em hum, relação ao meu próprio corpo, porque eu me sentia diferente. E eu me via diferente, porque eu sempre fui muito efeminado, né, enquanto Lucas, um garoto muito efeminado, eu gostava de dançar, de rebolar, e assim, muito enérgico, né, então assim, só que ao mesmo tempo, uma menina, né, um menino que se comportava como uma menina, geralmente as meninas são mais do jeito como eu era. Então, assim, naquele momento, indo para a vida, no sentido indo me relacionando com o externo, eu comecei a perceber que tinha algo de diferente em mim, porque né, as pessoas né, começavam a me olhar de uma forma diferente, principalmente meu pai, e o meu pai não tinha ferramentas, instrumentos para poder me guiar e me ajudar naquele momento, porque para ele também foi algo novo. Então, nesse processo, nós crescemos juntos, né? Eu cresci, o meu pai também cresceu, amadurecemos. E nesse lugar, aqui aos 7 anos, depois quando eu comecei a me perceber, eu fui literalmente me senti fora da caixa. Né? E aí eu comecei a me perguntar o que está acontecendo, né? Por que que eu me sinto de um jeito e nasci de outro. Então eu comecei a buscar referências.
E eu não encontrava, porque a gente está falando dos anos 90, né? Eu sou uma criança Uhum. dos anos 90. Então, assim, tinham referências, mas não era como hoje, não tinha internet bombando como hoje, né? Então, hoje Uhum. basta você digitar aí na internet mulher transgênero, aí aparece, né, um mar de coisas. Naquela época, né, e até mesmo por ser uma criança, também não tinha acesso a muitas coisas, e tudo isso eu fui guardando dentro de mim, né? E eu lembro que eu tentava me identificar em algo, me reconhecer em algo, alguém, mas não encontrava, né? Poucas pessoas. E nesse momento foi a primeira vez em que eu me senti fora da caixa e eu comecei a buscar referências para poder pertencer a alguma coisa. Porque todos nós, né, o ser humano, a gente tem essa necessidade de pertencimento. E eu não me sentia de pertencer em lugar algum, né? Então, e eu lembro que sempre aos 7 anos eu dizia para mim mesma: quando eu crescer, eu vou tomar um remédio que vai fazer eu me tornar uma mulher. Eu já sabia, né, a minha estrada, eu acho que de alguma forma. E esse foi o primeiro momento em que eu me senti fora da caixa. Claro que até fico meio emocionada a falar sobre isso. Gente, eu nunca fiz live falando assim tão abertamente sobre o meu passado. A gente Primeira vez é com vocês. agradece, fica à vontade. E não, mas eu fico feliz de estar aqui com vocês. E assim, a partir do momento que eu fui crescendo, né, buscando cada vez mais referências, eu tinha uma tia, né, tenho ela ainda até hoje, que a minha tia, ela é uma mulher cis. E para quem não sabe, a mulher cis é uma mulher que nasce biologicamente mulher, né, com os órgãos genitais de uma mulher biologicamente falando. A diferença da mulher trans, né? Eu acho que isso é muito importante de ser dito, porque eu nunca vou ser uma mulher cis. Por mais que, a partir do momento que eu buscasse referências, e eu comecei a ter referências, e já já vou explicar por que que eu trouxe a minha tia, mesmo não sendo uma mulher transgênero, para vocês entenderem, por mais que eu buscava referências, e a partir dessas referências que eu tive, de mulher trans ou não, eu comecei a querer me tornar uma mulher cis, né? De buscar, eu busquei essa transformação no sentido de eu não me reconhecia enquanto uma menina trans, né? Menino ou menina ali no momento. Mas eu queria ser uma mulher. Eu queria me transformar em uma mulher, literalmente, né? Como se isso fosse possível. E aí, com o Ela, tempo, através das... ela Pode era o falar. mais próximo, né, da referência que você estava buscando nesse momento. Exatamente. Porque eu não tinha referência de É. mulheres tanto. Mas a minha tia, é isso mesmo, Xão. Legal a sua pontuação. É, a minha tia, ela. Por que a minha tia? E vocês vão entender por quê. Porque a minha tia, ela sempre foi uma pessoa que fugiu de todas as regras. Ela sempre foi julgada, criticada, né? E a minha tia, ela fez muitas coisas que desconstruiu muitos padrões. Literalmente, assim. E eu admirava ela, ainda admiro. Ela, ninguém é perfeito, né? A gente tem defeitos e qualidades. Então, assim, e hoje eu compreendo isso, porque às vezes a gente até que brigava, enfim. Mas hoje, com maturidade, eu já consigo compreender melhor as coisas. E a minha tia, ela fugia de qualquer padrão. E ela quebrou muitas regras. Hoje eu entendo por que, que eu admirava tanto e por que, que ela acabou sendo a minha referência. E eu sempre foi uma mulher muito feminina, que tinha um feminino muito aguçado, que sabia lidar muito bem com com os homens no geral, porque é muito bonita. E aí eu admirava muito ela, assim, né, no sentido de por todo aquele charme que ela tinha, aquela exuberância e aquela desconstrução. Sem eu perceber, ela estava me transmitindo essa desconstrução de esquemas. E eu acho que por isso que eu admirava tanto ela, né? Então, a partir disso, eu queria me tornar como ela, né? Ser uma mulher, né? E aí, ao longo do andar, eu fui entendendo, a partir do autoconhecimento, né? Porque aí o que acontece? A gente acaba entrando, nós mulheres trans, no padrão do padrão. Por que que eu disse lá no começo que mais de uma vez, né, me senti fora da caixa? Porque mesmo depois que eu comecei a me compreender, né, que de fato eu queria viver enquanto uma mulher, como uma mulher, no corpo de um homem, mais uma vez eu me vi me sentindo fora da caixa. Antes, porque eu não entendia por que que eu nasci menino, me comportava como menina, e buscava referência. Depois que entendi que queria viver como mulher, através da minha tia, depois descobri outras referências de mulheres trans também, mais uma vez eu me vi fora da caixa, no sentido de me sentir fora da caixa, porque eu estava tentando ser, no fundo, algo que eu não era, né? Ser uma mulher cis. Então eu não conseguia, eu não tinha integrado ainda o fato de ser uma mulher trans, né? De ter nascido Lucas. Então o Lucas ele nunca vai deixar de existir, né? Então o Lucas é sempre uma parte minha, né? Sou Uhum. eu.
só muda o nome, né? E muitas vezes nós mulheres trans, a gente busca tanto esse estereótipo quase que a gente precisa quase que se tornar uma mulher cis, né? Só que nós somos o que somos, né? Então, a gente não pode cancelar esse passado. E na maioria das vezes, o que eu observo, né, até nos meus atendimentos, porque eu atendo mulheres trans e muitos não binários, na realidade, assim, porque no começo da transição, a gente passa por uma fase intermédia, onde as pessoas não se consideram nem... É como se, antes de se reconhecerem enquanto mulheres trans, a gente vive uma fase em que a gente se sente tipo gay. Só que, na realidade, quando você vai perceber, o buraco é mais embaixo, né? Então, aí você não é tipo, isso foi o que aconteceu comigo. Então, eu era muito mais do que isso, né? Eu tinha necessidade de viver enquanto uma mulher. Só que isso causa muitos conflitos, né, no nosso mundo interno, porque de alguma forma a gente está sempre buscando pertencer a alguma coisa, buscando uma referência. Só que aí, nesse buscar a referência, que não tem nada de errado, a gente se perde. Aí é onde a gente entra nesse padrão, se perde nesse padrão do padrão, porque a gente não se valida. A gente precisa, às vezes, se tornar como o outro, como eu quis ser uma mulher cis, eu não sou uma mulher cis, ou às vezes ser um estereótipo, me transformar em um estereótipo preciso de uma mulher trans, né? Como que precisa ser uma mulher trans? Tá fazendo Daí cai um sentido? pouco, faz, porque daí cai um pouco naquilo que a gente sempre trata também, que é a comparação, né? E você pode até Exatamente. se espelhar em alguém, né? Ou se inspirar em alguém, mas a gente não consegue ser igual a ninguém, né? Então, é legal você trazer isso, que às vezes a pessoa está sentindo isso e quer ser igual fulano, beltrana, mas ninguém consegue, né? Porque cada um tem a sua essência mesmo. Você pode até se inspirar, né? Mas não ser exatamente como aquela pessoa, né? Legal você trazer isso, porque acho que alivia bastante gente, né, ao ouvir isso. Que não tem um padrão mesmo, né? Você pode ter a inspiração, mas nunca se comparar a chegar a ser igual, né? Você, nessa busca de ter uma referência, e encontrou uma referência, e depois descobrir que essa referência também te gerou algum desconforto, uma dor, porque você foi buscar um novo padrão, né? Então, esse processo também deve ter te causado muitos desconfortos, né? Muita dor interna, né? E também fiquei pensando na questão, assim, da sua casa, né? Com os seus pais, esse processo todo, o quanto é intenso era para você internamente e o quanto isso também refletia dentro da sua casa, né? Nesse processo de mudança, dessa busca de identidade sua, né? Que acho que era isso que você estava fazendo um pouco, né? Buscando a sua identidade. Sim, né? E nesse lugar que se instaura, como muitos chamam, a disforia, né? Porque aí você não consegue identificar qual a sua identidade, né? De alguma forma, e aí nisso a gente vive muitos conflitos, né? Porque é, e a sociedade hoje exige, porque já existe já o estereótipo, porque agora já se fala muito sobre isso, da própria mulher trans. Então, que é um estereótipo de beleza exagerada, hiperfeminilidade, que era um pouco como era a minha tia, tá? Então, assim, e essa sensualidade muitas vezes fora do normal, né? Esse é um estereótipo. Só que nem todas as mulheres trans são assim, né? Então, assim, eu muitas vezes quis ser assim, em parte eu sou assim, né? Eu me vejo assim, mas eu tenho um lado meu mais íntimo, mais profundo, que não é mais simples, né? E às vezes parece que a gente precisa sustentar uma imagem, né, de exuberância, de mulher extremamente quase que perfeita, mas não só em relação ao próprio corpo, em relação ao próprio caráter, né, a própria personalidade, e que a gente vai deixando de lado a essência do Uhum. todo, né, do que nós somos na totalidade, né? Que tudo bem, né? Tudo bem que eu gosto, sou filha de Oxum, então tem muitas características, né, de gostar de joias, maquiagem, de me arrumar, mas existe algo que vai muito mais além, né? E é isso que eu queria pontuar. E nesse lugar, né, eu acho que é onde a gente começa a desconstruir o que é material, né? E aí a gente vai para um lugar que é mais profundo, né? E que não é só sobre isso. É sobre isso, mas não só sobre isso. Faz É sobre sentido? isso também, né? Não, faz sentido, é. É porque encaixar na caixinha, né? Quando você se viu mulher trans, você quis se encaixar nesse lugar.
E se encaixar aqui é fazer o que todo mundo faz, né? A comunidade gosta de fazer determinadas coisas iguais. E aí, nesse momento, é onde a gente se perde, como você trouxe, dessa essência, porque cada um é individual, cada um tem, né, o seu eu, né, o seu desejo, a sua vontade, e aí, de alguma forma, se você quer ficar encaixado, cria-se mais dor, né? Hum. Porque ser diferente dentro da própria comunidade também é quebrar padrão, né? Também é Sim, trazer, é É. bancar quem você é. Então, mais uma vez, é de novo uma mudança que você teve que fazer de padrão dentro da onde você se encaixa. Faz sentido? Né? exatamente. E parece que a minha vida inteira é isso. Eu desconstruo um padrão, aí parece que tem outro. E aonde quer que eu esteja, entende? Uau. É muito sobre isso. Tem sempre, eu desconstruo, aí já tem outro. E uma coisa que eu queria trazer também é que quando a gente entra nesse lugar de querer de muitas vezes querer se transformar no padrão em si, a gente entra, principalmente falando das mulheres trans, porque eu frequentei esse meio, conheci outras mulheres trans, a gente entra no, eu acho que isso acontece até com as mulheres cis também, com as mulheres no geral, né, independentemente de ser cis ou trans, porque aí a gente precisa, né, se a gente quer igualdade, a gente precisa olhar para isso com um olhar mais amplo, não só que para falar sobre isso, para ir além, a gente precisa dos rótulos. Então, assim, o que eu vejo muito no meio é que quando a gente não consegue ir além do nosso próprio corpo, da nossa própria condição, no sentido de desconstruir esse padrão no padrão, a gente entra num lugar muito de competição. Então, é muito comum mulheres trans desejarem ser muito mais femininas do que as mulheres cis. Então, aí entra nesse lugar de guerra, né, de conflito entre as mulheres. É que isso existe também, entre mulher no geral, né, a competição, isso é muito comum. Mas nesse lugar da mulher trans, existe muita dor, porque para compensar a dor de ser uma mulher trans, é como se muitas vezes a gente tivesse que alcançar, né, sempre mais uma vez o estereótipo, e não só o estereótipo, mas alcançar uma margem de feminilidade e beleza para ser melhor do que a própria mulher cis. Não, mas a gente, e muitas vezes, né, eu já ouvi muito isso, não, mas a gente é diferente, então é nesse lugar da diferença que você faz a diferença, entende? No conflito entre mulher trans e mulher cis. Só que não é sobre isso, entende o que eu quero dizer? Porque a gente precisa ir além disso, né? Porque senão vira uma competição, né? Vira uma briga mesmo, né? De medir forças, e não é esse o intuito, né? É o É da provar. realização, da realização pessoal no sentido de estar bem consigo mesma, né? E sem ter essa necessidade do provar sempre, né? Porque entra Do num provar, ritmo de exatamente. provar e ser aprovada, né? É, No lugar da competição. Eu quero ser aprovada e quero provar o tempo inteiro que eu sou melhor. Aí entra a competição e o ser aprovada, né? Exatamente, né? E isso acaba sendo até uma defesa, porque muitas vezes a gente não, né, em certos casos a pessoa não tem, não trabalha o autoconhecimento, né, não mergulha profundamente em si mesmo ou em si mesma. Então, e isso faz com que a pessoa não consiga ir além, né? Então, a pessoa precisa muitas vezes dessa desse mecanismo de defesa, né, de se sentir superior, para de alguma forma compensar a própria dor, porque tem uma dor, né? E eu sim. acredito que a maior dor para uma mulher transgênero, ao menos falando sobre mim, assim, sobre a minha experiência, é a dor de não ser vista, é a dor de não ser considerada, é a dor de não ser validada, né, de não ser amada por aquilo que a gente é, né, desde o princípio. E existe uma dor muito grande em relação a isso. Foi a minha maior dor, né? Então, assim, a partir do momento que eu comecei a me enxergar de verdade, a mergulhar profundamente em mim, e isso não quer dizer que foi uma tarefa fácil, e não é, né? Ainda não é, continua sendo muito, muito complexa, né? E a gente que vem dessa linha do autoconhecimento, né, a espiritualidade, a gente sabe que, né, o buraco é sempre mais embaixo. Você trata uma coisa, aí você vai ver, aí está mais Esse é o profundo, bloco de e quanto maior a tratamento. luz, maior a sombra, né? Mas você trazendo isso agora me fez lembrar de uma coisa que a gente sempre comenta, independente da situação que a gente vive, que todas as pessoas acho que passam por isso, que é aquilo que você trouxe, né, de se autorizar, né, de se permitir. E isso não acontece só com X ou Y tipo de pessoas, né? Primeiro é esse autoconhecimento mesmo de se permitir se autorizar a ser o que é, independente, né, da aprovação do outro. E Dependendo do isso, por gênero. mais
Exatamente, independente, mesmo do de fora, né? A gente primeiro precisa se aceitar e por mais simples que possa parecer, é o mais difícil, né? A gente se permitir se autorizar, que daí sim, eu acho que quando você entendeu isso, que você realmente conseguiu ir se libertando, né? No sentido de se aceitando e vivendo com mais leveza, né? Que você trouxe, que você foi quebrando os padrões, é exatamente isso. Quando você aceitou o seu jeito de ser, né? Aí sim, vamos quebrar mais um e Não parou mais. até para ajudar os outros, né? Também, porque sempre tem que ter alguém, né? Mais forte no sentido de derrubar a primeira pedra, né? Derrubar o primeiro muro para os outros também seguirem. E essa coisa da permissão realmente eu acho que é o X, né? De tudo. E esse processo de autoaceitação, né, que você traz, Cíntia, é um processo que eu acredito que ele não acaba nunca, né? Porque da Nunca. mesma forma que a gente vai se desconstruindo, né, e se reconstruindo no decorrer da vida, e para a gente poder aceitar alguma coisa, a gente precisa conhecer. Então a gente Exato, está né? nesse processo de autoconhecimento, né, de se conhecer cada vez mais em profundidade para poder se aceitar, né? Porque como que eu vou Exatamente. aceitar algo que está desconhecido em mim, né? Então, assim, é muito sobre isso, né? Porque às vezes a gente pensa na aceitação como tipo, ah, ok, eu preciso me aceitar, mas como que eu me aceito? Né? Então, o primeiro passo é olhar para isso, né? É admitir isso, é enxergar isso, né? É se Defeitos e autorizar. qualidades, né? É aceitar, se enxergar realmente como é, né? Não querer ver só o lado positivo, ah, não, eu me aceito, não, né? Tem que aceitar literalmente a sua essência mesmo, né? Com defeitos e qualidades como todo mundo. E a essência, ela não é priva de defeitos, né? Então, a nossa, por mais Não, que não. a nossa essência, ela tem lado luz e lado Sim, sombra. lado sombra, exatamente. É, Eu Quando a queria te gente não fazer uma integra essa sombra, pergunta. aí a gente acaba projetando nos outros. exatamente. É. Ao longo desse percurso, né, você também deve ter, vamos dizer, sofrido, né, porque acho que isso é uma coisa que deve acontecer muito, de você também ser, além de ser rejeitada, ser confundida, por exemplo, vamos dizer, com um travesti, por exemplo, nesse percurso, nesse excesso, nessa aprovação que a gente falou de querer se encaixar na caixinha de ser a mulher trans, de ser bonita, né? Isso em algum momento esbarrou em você? De se ser confundida com travesti ou com outras coisas, outros gêneros, né? Vamos dizer assim. Na realidade, eu fui confundida, me confundiram com diversas coisas, né? Com tudo. E assim, e o ser uma travesti, assim, em relação à nomenclatura, eu sou uma travesti, né? Em relação a, porque travesti e transgênero não tem diferença nenhuma, É isso que eu ia perguntar, entende? tem diferença? Explica, porque acho que é legal trazer isso também. Assim, diferença de detalhes até tem, mas na realidade não tem diferença, né? Então, assim, porque a gente acaba sendo mulheres trans, né? Transgêneros. Então, assim, algumas fazem a operação dos genitais, outras não. A mulher travesti é a mulher que não se opera, que não chega a fazer a operação, a ressignificação do sexo. Mas não deixa de ser uma mulher trans, né? Ambas, entende? Uhum. E assim, então, para a nomenclatura, eu sou eu sou uma travesti. Né? Para alguns, um travesti, porque aí tem pessoas que não conseguem digerir isso. Mas, assim, na realidade, nós somos mulheres trans, né? Mulheres transgêneros, né? Que nós nascemos do corpo masculino e a gente vive como mulheres. Uhum. Né? Então, aí tem essa particularidade. E cada caso é um caso. Até nisso tem essa diversidade. Né? Percebe? A diversidade ela está em tudo. Então, assim, não é só sobre ser uma mulher trans. Né? Cada uma está vivendo a sua própria realidade. Eu acredito que a gente precisa, mais uma vez, aprender a se validar, a se perceber, né? E ok, transformar o próprio corpo com base nas próprias exigências. Mas eu acredito que até nisso tem um limite, né? Assim, no meu ponto de vista, no sentido que, porque quando a gente começa porque a gente sabe, né, que todo extremo mostra um desequilíbrio, né? E Uhum. assim, cada caso é um caso, tá? Eu falo sobre a minha história de vida. Então, assim, às vezes, como eu lá atrás, muitas vezes eu quis me tornar uma mulher cis, né? Então, se eu tivesse enfim, se eu tivesse feito a operação, talvez eu teria feito para com a expectativa, né, com a intenção de me sentir ainda mais uma mulher cis. Então, por isso que eu não fiz a operação.
Entende o que eu quero dizer? Porque se Uhum, um dia eu chegar a fazer a operação, eu quero fazer a operação porque eu quero fazer a operação, não para corresponder a um padrão, não para ser aquela mulher cis que eu quis ser lá atrás, né, com a uhum. minha tia. Então, por isso que eu nunca me operei. Então, até mesmo conscientemente, eu percebi ali um extremo, né? E foi como tinha que ser, no sentido que... Então, assim, eu acho que... Assim, no meu caso, foi dessa forma, mas talvez outra pessoa tenha necessidade, enfim, de fazer a operação. Então, assim, não tem regra, né? A gente não precisa viver a partir de Gente, regras. Tipo, eu me sinto bem, por enquanto, de não me operar, por conta uhum. dessa motivação que eu trouxe aqui. Não é uma coisa engessada, né? A pessoa precisa estar se sentindo bem no jeito que ela está, né? Independente de estar seguindo X ou Y padrão, né? E Exatamente. descobrir, né, Até porque esse eu já... lugar. Né? Né? Oi, Chão? Né, e descobrir esse lugar, de estar bem aonde ela está, que nem Né? você. Encontrou esse lugar agora, de estou bem como eu estou, nesse lugar que eu encontrei sendo eu mesma, e se um dia isso começar a me incomodar, eu vou entender o porquê e o para quê, e vou tomar uma decisão a partir de você, né? De mim, não da necessidade externa, né? Então, essa que faz toda a diferença, né? Eu não excluo a ideia de fazer a operação. Não excluo. Mas também, até agora, não me senti pronta para fazer a operação. Se eu tivesse me operado, eu teria me operado somente para me encaixar em um estereótipo, em um padrão. Seria Entende? mais De pelos outros e não por pelos você, né? outros. Seria mais para o Sim, externo e não para sim. você. E foi muito difícil para mim admitir isso para mim mesma, assim, no Hum, sentido, mesmo com todos os meus conflitos e todas as minhas dores, eu cheguei ao ponto de poder me operar, né? Quando eu ainda estava na Itália, que eu fiz uhum. todo o percurso psicológico, terapêutico, o próximo fiz a terapia hormonal, então o próximo step era a operação. E eles me perguntaram, se você está adapta a fazer a operação, quer fazer a operação? Eu não fiz, né? Então assim, até porque também eu não queria me operar lá na Itália, porque geralmente os melhores cirurgiãos são na não são, assim, eu acredito que hoje até pode ser que tenha bons cirurgiãos ali, mas levando em consideração alguns casos de outras garotas transgêneros que eu conheci, assim, o melhor país aonde fazem operações todos os dias praticamente é na Tailândia. Então eu queria ir na Tailândia para fazer a minha operação. Naquele momento eu não tinha condições para ir na Tailândia, né, seja financeiramente falando, que, enfim, naquele momento eu não podia ir, não era possível, então eu acredito que não era o momento, entendeu? Não tinha, sabe quando tudo acontece no momento certo, né, em Sim. sinergia? Não Não era o foi, momento não para rolou, você, exatamente, não, não né? rolou. Aí É. Na depois, época pode hoje, até com ter essa sido ruim, consciência. né? Mas agora você entende como foi uma coisa boa que aconteceu, porque você vai para outro lugar de decisão, né? Sobre o assunto. Exatamente. Até o meu seio, assim, o meu sonho agora é fazer o meu seio. E para uma mulher trans, a primeira coisa que a gente faz é o seio, né? Então, assim, existem estatísticas e para a mulher trans, o desconforto maior está relacionado ao próprio seio, porque o seio envolve muita feminilidade. E, Uhum. assim, depois que eu tomei hormônio, eu tenho seio, eu desenvolvi a glândula mamária. Então, assim, eu tenho uma primeira escárcia, como se diz na Itália, que não sei se Copa Bio é grande, né? É o mais pequeno que tem, mas eu não sei como que fala aqui no Brasil. Mas, assim, eu desenvolvi, mas claro que é pequeno. Então, assim, para a mulher, né, o seio tem esse aspecto muito da feminilidade. E a gente volta de Sim, novo ao estereótipo, né? Acho que aqui é por mls, né? A prótese é por mls aqui. A prótese é por É ml. aqui. Não Tem tenho a nem vontade de colocar menorzinha, um né? muito grande, É. Ô, mas eu Lu, acredito que eu não tenha feito justamente por essa questão ainda, né? No sentido, se tudo que eu tivesse feito alguns anos atrás, eu teria feito sempre para me encaixar em um estereótipo. Então, hum, tudo que eu fizer daqui em diante, eu vou fazer por mim, né? Para mim, porque eu quero fazer, né? Que seja a operação do seio, que seja o gogó, né? E talvez eu nem queira fazer, né? Talvez eu nem decida nem fazer nada, né? Mas não sei. Mas enfim. bem, eu ia te perguntar, sabe o que, Lu? Quando foi que você decidiu fazer o tratamento hormonal, né? Que época que você sentiu isso e como que é esse tratamento hormonal de impacto para você, né? Se é uma coisa suave, se é uma coisa, como é que é esse processo hormonal? O processo de terapia hormonal, ele dura uma vida inteira.
Mas isso não significa, isso também não é regra, né? Porque a gente, com o tempo, a gente vai se adaptando, os próprios médicos dizem, vai se percebendo para a gente, né, para você identificar você mesmo qual é a dosagem, né, que tá legal no seu organismo. E eu tomei hormônios, eu fiz seguida, eu acho que é muito importante pontuar isso aqui, que existem centros especializados, em São Paulo é cheio, então, assim, se outras mulheres trans, se pessoas que se reconhecem enquanto pessoas trans sentirem o desejo, eu sugiro sempre que sigam um acompanhamento médico Uhum. real, né, que não façam por Conta. conta própria, porque o perigo maior é quando a gente faz por conta própria, né, Sim, sem um direcionamento. Então, assim, eu fui direcionado, eu tive uma equipe que me direcionou, assim, lá na Itália, briguei com muita gente, porque lá na recepção tinha umas enfermeiras que tratavam muito mal as trans lá, a gente ligava e a minha amiga uma vez saiu chorando, nossa, e eu estava sempre ali combatendo com isso também, né, para que tratassem, né, a comunidade melhor. Então, assim, mas além disso, o serviço foi muito bom, então eu tive todo esse acompanhamento. E eu fiz a terapia hormonal, eu assumi os hormônios por 7 anos. Depois, como que isso, né, como que foi assim? No começo, claro que a gente sente o impacto, né, porque é algo novo. Então, o seu organismo, como todo medicinal, né, como todo medicamento, existem efeitos colaterais. E claro que tudo vai depender da pessoa, cada caso é um caso, e tem efeitos colaterais, porque você, né, eu suava muito. Eu tinha todos os sintomas de uma mulher em menopausa, literalmente. Eu acessei a menopausa precoce. Aí, só que são sintomas iniciais, né? Então, tudo na uhum, vida, para tudo na vida tem um preço. Então, se você quer uma coisa, você precisa decidir se você está pronta para pagar o preço, né, daquilo que uhum, você diz que quer. E não é, e tudo não, e nada é fácil na vida. Então, assim, claro, tive efeitos colaterais, mas isso se amenizou após 3 meses. Então, assim, é normal, né? Então, tudo que a gente faz com catena e efeitos colaterais, né? E principalmente falando de medicinal. Então, assim, foi só pelos 3 primeiros meses. E ainda, com todo o conflito que eu vivia comigo mesma, que tentava alcançar esse estereótipo, esse padrão, foi mais difícil, né? Porque, de alguma forma, eu não estava fazendo por mim, né? Então, assim, se eu fizesse isso hoje, seguramente seria é, uma outra abordagem, né? Comigo mesmo, no sentido, seria, eu não enfrentaria como eu enfrentei lá atrás. Mas, claro, tem efeitos colaterais, eu senti muitos deles, mas nada que a gente não possa superar, entende? Porque faz parte do processo, uhum, né? De amadurecimento. E depois de 7 anos eu decidi parar de tomar, porque eu conheci uma outra trans que não tomava. E assim, quando você toma, os 3 primeiros anos é onde o seu corpo se modifica totalmente, porque o hormônio, ele te deixa mais feminina. Ele desenvolve a glândula mamária, né, como eu contei para vocês. Então, assim, ele desenvolvia a minha glândula mamária. Então, assim, o meu corpo ficou bem mais feminino, uhum. as minhas curvas ficaram mais redondas, de alguma forma, me trouxe aquele aspecto mais feminino. E depois de 3 anos, isso é irreversível, né? Então, assim, tanto é que depois dos 3 anos, aquilo que se modifica fica daquele jeito, então não volta atrás. Tanto é que a gente tem um acompanhamento justamente por isso, né? Psicológico, psiquiátrico e tudo. Então, assim, depois de 7 anos, eu decidi parar de tomar. Eu sabia que meu corpo ia continuar feminino, a transformação que eu queria eu já tinha alcançado. Então, mais uma vez, eu quis quebrar o padrão. Eu estava me sentindo fora da caixa. Poxa, por que eu tenho que tomar remédio a vida toda? E mais uma vez, me senti fora da caixa. Falei, não, preciso construir isso aqui. Aí eu fui e parei de tomar. E aí agora são 4 anos que eu não tomo, 3, quase 4 anos que eu não tomo. Tô bem, né? Tenho intenção de voltar a tomar agora, porque eu precisava viver esse tempo intermédio para me perceber sem os hormônios, né? Para poder dizer, vivi com hormônio e sem hormônio. Uhum. Como que é? Gente, isso para mim é essencial. E aí, mais uma vez eu desconstruí, né? Mais uma vez sempre o padrão no padrão. Então, assim, é sobre isso. Perfeito, porque isso traz também essa sua experiência para as pessoas, né, que estão sentindo a mesma coisa, de não se sentirem excluídos, né, porque todo mundo passa por essa situação, né, principalmente quando se percebe, né, então essa questão da aceitação que você trouxe, eu acho que é essencial para a pessoa não se sentir tão fora da caixinha assim, né, que é completamente normal isso. Não é porque a gente nasce necessariamente com determinado sexo que você é obrigado a se sentir nele, né? E viver nele se você não se sente bem ali, né? Como você trouxe, a essência que é o que importa.
né? Você precisa estar bem com você, independente do que os outros vão falar, a família, né? Mas porque é complicado às vezes, né? Para um familiar, por exemplo, aceitar. Então, a partir do momento que você assume, não, é assim que eu sou, é isso que eu sou, até para o outro fica mais fácil também, né? Quando você demonstra que você está bem assim, que o outro quer te ver bem, né? Um familiar principalmente. Então, isso eu acho que é uma ajuda para a aceitação do outro também, né? Porque é importante para a gente também, né? A gente se aceitar, mas que o outro também nos aceite no sentido da boa convivência, né? Não que precise dessa aprovação, mas para uma convivência saudável, A né? Eu diversidade acho. está aí, né? É É, imensa a exatamente. diversidade hoje Ah, e muitas famílias estão vivendo na pele essas mudanças através dos sim. filhos. É a oportunidade da mudança e quebra de padrão de todos, não só, né, de quem está passando, que nem a Lucy, que passou e ainda passa algumas coisas, né, em relação a essa transformação, como para quem está ao redor, pai, mãe, tio, irmãos, né? O impacto é para todos, a mudança é para todos, a quebra de padrões são para todos, né? E aí, nesse lugar, Lu, eu queria te perguntar uma coisa. Desse percurso que você viveu aí, quais foram os maiores gatilhos? Tipo, sei lá, palavras-chave, frases que a pessoa falava, assim, que te davam um gatilho emocional gigantesco. Você tem aí alguma memória, assim, rápida de umas frases? Eu vou falar a principal frase, depois eu vou falar outras. Eu tenho uma lista, na realidade, eu tenho várias. Mas, assim, você é um pecado. Você vai para o inferno, você é um pecado. Isso foi o que mais marcou a minha vida. Assim, eu me sentia realmente o pecado ambulante em pessoa. E assim, eu cresci em um ambiente onde eu tive contato com várias religiões, né? Eu tive várias aberturas Uhum. religiosas, então assim, católicos, evangélicos, testemunhas de Jeová. Eu só não tinha nada da Umbanda, porque era tudo considerado macumba, e o que é macumba, deixa isso pra lá, deixa quieto, e era o melhor. Se tivesse para Umbanda, seguramente eu teria sido julgada como eu fui nas outras. Mas, assim, foi isso, né? Então, assim, a principal palavra é pecado. Isso, Uhum. isso sempre gatilha em uma dor muito grande, porque ser a representação do pecado, para mim, era como se eu não pertencesse a nada, como se esse mundo não fosse para mim. Deus te Né? Então, renega, assim, né? O então, errado, né? assim, Aquela pessoa é. E exatamente. hoje, com esse conhecimento todo que você tem, com esse seu autoconhecimento e com tudo que você passou, ao ouvir isso hoje, como é que você encara? Você já está diferente quando você ouve isso ou ainda pega um pouco? Não, assim, a palavra pecado já não me incomoda. Já trabalhei muito em Tá, cima disso, já tá. tratei, vocês sabem, né, a Uhum, metodologia. Quando a gente manda ver com a metodologia, isso ajuda bastante, assim, os registros, né, limpar todos esses registros de memória, essas crenças aí. E uhum, assim, hoje já não dói mais como antes. Não tá. dói, realmente. Assim, se alguém fala, se eu ouço, eu consigo já transitar, né, nessa questão religiosa, até conversar com as pessoas Uhum, me sentir ameaçada, né, em relação a essa questão do pecado. Porque hoje eu sei que é só uma questão mesmo de interpretação. é. Né? Pessoas que E, interpretavam daquela exato, forma e e às vezes uma ignorância no sentido da pessoa, mas de ser leiga, né, do sim, desconhecido sim, mesmo. Então, às vezes, sim. ela faz esse julgamento, mas pelo desconhecido. E como você agora tem essa visão e esse conhecimento, acaba não pesando para você esse julgamento, porque não atinge você, é dela só, né? Não, não é aquela coisa que você se carregava essa culpa quando ouvia isso antigamente. E agora você já consegue separar como você trouxe, né? Às vezes é né, a educação, a cultura, mas isso é do outro, não é teu, né? Você não precisa assumir isso como você ser realmente a errada, a pecadora, né? Exato, e porque hoje eu aprendi a me validar, né? Eu me valido. E é nesse lugar, né, que a gente, né, muitas vezes se perde. É nessa não capacidade de autovalidação. É que aí Sim, a gente está sempre, e aí por isso que muitas vezes a gente acaba se tornando dependentes do outro, né? Porque a gente não se valida, exato, não se questiona, né? Não é o próprio porto seguro, a própria base. E eu busco construir essa base em mim mesma, né? E é um processo, é uma caminhada, mas é isso. Lu, para a gente, acho que caminhando aqui para a finalização, né? É, que recado que você poderia deixar? Que conselho? O que você poderia falar para as pessoas que estão vivenciando algo parecido com você? Que eu posso falar? Que ser uma mulher trans não é se transformar em outra pessoa, é ser outra pessoa. No sentido, eu acho que é ter a coragem de ser o que você é de ser a sua versão de mulher trans, né? De ter a coragem de bancar a sua verdade, né? Não a partir de se tornar
a sua referência, ou aquilo que um dia foi a sua referência. Então, eu acho que é isso, né? É a gente ter essa coragem de bancar a nossa verdade, independente do padrão, né? Dos ideais. Eu acho que é muito sobre isso. De se assumir mesmo, né? Você falando isso, agora me veio esse questionamento no sentido de, às vezes a pessoa não tem a coragem de se assumir, mas ela não consegue ser íntegra com ela mesma, né? Às vezes, para ela agradar o outro, que nem no seu caso, você continuaria sendo, né, aquele menino, mas seria uma pessoa totalmente infeliz, né? Se não tivesse assumido essa essência tua Subir mesmo, busca, né? né? É muito importante você trazer isso, porque às vezes a pessoa não se assume por conta do outro, né, para continuar agradando o outro, mas fica a vida inteira Ficar no vivendo esse armário, conflito né? interno, Ficar no armário e sair do é. armário. E quando a gente se assume, né, a gente estando bem, é muito mais fácil lidar com o externo, ao assumir como somos, né, independente de qualquer julgamento. Muito É sobre obrigada, isso. muito legal. Só uma última coisa que eu queria falar, que a minha maior luta sempre foi para manter a minha integridade, né, Hum, para não me corromper, né, perante a minha própria integridade. é, Então, eu acho que é isso que faz toda a diferença. Né? Então, assim, a gente foi uma luta para não deixar de ser íntegra comigo hum, mesmo. Então, eu acho que é muito sobre isso. Foi um prazer, né, ter você aqui, Lucy, ter compartilhado um pouco da sua história, né, não só para nós, como para todo o canal, né, para quem for aí ser acionado, né, por essa vontade de conhecer mais sobre mulher trans, né, e se você está aqui no canal até agora, deixe os seus comentários. O que você achou sobre isso? Como que você vê essa história? Todos os comentários aqui são bem-vindos, estão lá, é democrático, pode colocar o seu comentário que você queira e compartilhe. Não deixe de se inscrever no nosso canal, de acionar o sininho. Toda semana a gente tem aí um vídeo novo, né? E todo fim de mês a gente tem um convidado diferente, com uma história diferente para compartilhar com a gente aqui. Muito obrigada por vocês estarem aqui, Lucy. Muito obrigada, Cíntia. Obrigado Até a uma você. próxima. obrigada a vocês, obrigada, Lucy, foi muito bom.